Vamos agora para a parte de geometria espacial, falar um pouquinho de poliedro. O que é um poliedro? Né? Como o próprio nome já diz, né? Polis quer dizer vários. Né? Então, ó, quando você tem vários polígonos, triângulos, pentágonos, hexágonos, vários polígonos juntos assim, então que você vai colando um no outro, formando... Vamos pegar um exemplo prático assim, você tem uma caixa de sapato. Uma caixa de sapato ela é um paralelepípedo, né? Ela é formado por retângulos. Então você tem aqui, ó, retângulos e tal, formando uma caixinha. Né? O paralelepípedo é um exemplo de poliedro. Por quê? Porque ele é formado exclusivamente por retângulos, certinho? Então, o que é que acontece? Da definição, o que é que a gente pode dizer? Quando você tem uma região no espaço limitada por figuras planas, isso é um poliedro. A sua sala, sua classe, então ela tem o teto, tem suas paredes, o chão, então quer dizer, isso aí é uma região chamada de poliedro. Quem são os elementos que compõem um poliedro? Pode botar aí na telinha aqui pra gente, né, Juninho? O Juninho correu ali, né? Beleza, obrigado. Então, ó, tá aí um exemplo de um poliedro, tá? É uma região limitada no espaço por polígonos. Quais são os polígonos que formam esse poliedro? Quem são os elementos que formam ele? Tá, ó. Eu tenho as faces. Quem são as faces? Ó, vou olhar aí na sua telinha. Ó. Eu tenho uma face triangular. Esse poliedro ele é formado por faces triangulares. Tá? Face quadrangular. Ok? Então, ó, faces quadrangulares. Ele é formado por triângulos e quadriláteros. Né? As arestas. O que são as arestas de um poliedro? Como você está vendo em destaque aí, ó, a aresta é o quê? Eu posso dizer que é a interseção, o encontro de duas faces, ok? Ó, outra aresta aqui mais na frente, ó, ok? Os vértices, quem são os vértices? Os vértices, como eu destaquei aqui, ó, são os encontros das arestas. Está aqui, ó, um vértice lá atrás. Então, ó, os elementos que compõem o poliedro são o quê? Suas faces, suas arestas e seus vértices, ok? Nesse poliedro eu tenho 12 faces, 20 arestas e 10 vértices, ok? Existe uma maneira, né, os elementos de um poliedro, como vocês estão vendo aí, o que é uma face? Cada uma das superfícies poligonais que compõem a superfície do poliedro. O que é uma aresta? É um lado comum a duas faces e um vértice é o ponto comum a 3 ou mais arestas, ok? Vendo aí na sua telinha, ó, outro exemplo de poliedro, o cubo. O cubo é um exemplo de poliedro, que ele é chamado... Ronaldo, eu estou vendo aqui que tem um nome aqui meio esquisito aqui, ó, hexaedro. Significa isso, hexa, esse prefixo hexa quer dizer 6. Quer dizer que esse objeto ele possui 6 faces. Se todas as faces forem quadrados, então a gente conhece esse objeto como sendo cubo. O cubo é formado por 6 quadrados, um dado normal, né? Então, ó, ele tem 6 faces, 8 vértices e 12 arestas. É um poliedro, um hexaedro, poliedro com 6 faces. Aí aqui eu tenho ó, outra figura, ó, bem mais complexa, um chamado dodecaedro, né? Dodecaedro, ele tem quantas faces? 12 faces. Ele é formado por 12 faces, 20 vértices e 30 arestas, ok? Quem dá nome, você já está observando aí, ó, quem dá nome aos poliedros é exatamente a quantidade de faces que ele tem, tá? Comigo aqui na telinha. Então, ó, eu mostrei aqui 2 exemplos de poliedros, tá? E você já viu que quem dá nome ao poliedro é a quantidade de faces que ele tem, tá certo? Existe, né, na matemática, estou passando aqui, ó, uma relação, os elementos de um poliedro, eles se relacionam entre si. Quem são os elementos? Os vértices, as faces e as arestas. Eles se relacionam entre si segundo uma relação conhecida como relação de Euler, ok? Já está aí na sua telinha, olha só, pode botar aí com isso. O que é a relação de Euler? Os elementos de um poliedro mantêm entre si muitas relações geométricas, numéricas e métricas.
Euler relacionou o número de vértices, de arestas e de faces de qualquer poliedro convexo da seguinte maneira: em todo poliedro convexo, o número de vértices mais faces é igual ao número de arestas mais 2, ok? Em todo poliedro convexo está valendo essa relação, que é chamada de relação de Euler, tá? Tá aí a relação, ó. Vamos ver um exemplo aí, ó. Eu tenho aí, apareceu na sua telinha, uma pirâmide pentagonal, ok? Nessa pirâmide, eu estou vendo aqui que eu tenho 6 vértices, você pode contar aí na sua casa, ó. 6 vértices, eu tenho aqui, ó, o vértice da pirâmide, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices, que são os encontros das arestas. Aí eu tenho 6 faces, eu tenho 5 faces triangulares, mais uma face pentagonal. E eu tenho aqui, ó, 10 arestas, ok? 6 vértices, 6 faces e 10 arestas. Observe que está satisfazendo a relação de Euler. O número de vértices mais face, 6 mais 6, igual a arestas mais 2. 10 mais 2, 12, 6 mais 6, 12. Então, ó, está verificada a relação de Euler. Isso porque esse poliedro ele é um poliedro convexo, ok? Comigo aqui na telinha. Eu estava aqui falando, né, a respeito da relação de Euler e eu disse o seguinte, que a relação de Euler é válida para qualquer poliedro convexo, ok? E Michele aqui, ó, lá do Overdose, ela me passou aqui direto no Facebook, ela disse aqui, ó, Jonaldo, o que é um poliedro convexo? Eu não me lembro mais o que é um poliedro convexo, como é que eu identifico isso? Michele, essa vai para você. É muito fácil você identificar o que é um poliedro convexo ou o que é um poliedro não convexo. Eu estou preparando aqui na telinha uma explicaçãozinha. Está aqui, ó. Pode botar na telinha aí, lá vai sua explicação, Michele. Olha só, poliedros convexos. Quando um segmento de reta que ligar 2 pontos quaisquer do poliedro estiver contido nele, totalmente no interior do poliedro. Então, ele é chamado de poliedro convexo. Vamos ver aqui, ó, 2 exemplos. Tá aí, ó, uma figura, tá? Uma caixa, né, meio inclinada. Então, ó, imagina aí esses 2 pontos, ok? Perceba que a reta que une esses 2 pontos, ó, tá aqui um ponto, tá aqui o outro. A reta que une esses 2 pontos está totalmente no interior da figura. Então, isso caracteriza um poliedro convexo. Outro exemplo, vamos ver aqui, ó. Aí, ó, eu tenho deitado, né, um prisma com uma pirâmide assim, né? Tá aqui um prisma quadrangular, uma pirâmide aqui sobrepostos, né? Então, o que é que acontece? Esse poliedro também é um poliedro convexo. Se eu imaginar, ó, 2 pontos no interior dele, o que é que acontece? Ele está totalmente, o segmento que une esses 2 pontos está totalmente no interior desse poliedro. Então, isso é um poliedro convexo. Vamos mostrar na telinha, ó, um poliedro não convexo. Vamos ver aqui, ó, o que são os poliedros não convexos ou poliedros côncavos. Tá aí um exemplo. Esse poliedro é um poliedro não convexo. Por quê? Se eu imaginar, você em casa está imaginando aí, ó, e eu estou desenhando a sua imaginação, posso dizer assim? Então, ó, se eu imaginar 2 pontos situados nessa posição, eu percebo que parte do segmento, ó, como você está vendo, ó, aqui, ó, essa parte ficou fora do poliedro. Então, quer dizer, ficou na parte externa do poliedro. Então, isso caracteriza um poliedro não convexo. Essa é uma maneira de você identificar um poliedro não convexo. Vamos ver outro exemplo aqui, ó. Tirando aqui, ó. Esse poliedro, imaginando aí, ó, 2 pontos nessa posição, eu vejo que parte do segmento fica do lado de fora, tá? Estou vendo aqui que Maria Procópio, aqui lá da Auxiliadora, o pessoal está perguntando ao vivo, né? Então, ó, Maria Procópio perguntou aqui o seguinte, Jonaldo, se eu imaginar 2, mas em qualquer lugar que eu imaginar, o segmento vai ficar do lado de fora? Não. Olha só, evidentemente que em algumas partes desse poliedro, se eu imaginar 2 pontos aqui embaixo, o segmento vai ficar totalmente dentro. Mas para ele ser um poliedro não convexo, tem que valer para
toda a região do poliedro. Então, como existe alguma parte dele, né, em alguma região que eu imaginar 2 pontos e o segmento fica do lado de fora, então isso já caracteriza um poliedro não convexo. Comigo aqui na telinha. O que é que acontece? Para um poliedro ser convexo, como eu mostrei para vocês, ele tem que, em qualquer lugar do poliedro, se você imaginar 2 pontos, o que é que vai acontecer? A reta que une esses poliedros, o segmento de reta que une esses pontos, que diga, tá? Eles vão estar totalmente no interior da figura. Tá? Já num poliedro não convexo, não é em qualquer lugar. Existem alguns lugares que, se você imaginar, parte do segmento vai ficar na parte externa do poliedro. Então, isso caracteriza um poliedro não convexo. E como é que a gente poderia, estou passando aqui os slides, como é que a gente poderia, como é que seria uma questão abordando esse tema? Né? Eu vou colocar primeiro uma questãozinha assim, bem simples, bem direta, para você ver a aplicação da fórmula de Euler, e depois a gente vai colocar uma questão um pouquinho mais contextualizada, ok? Bota na telinha aí. Um poliedro convexo tem 2 faces triangulares, 3 faces quadrangulares e 8 faces hexagonais. Então, ó, esse poliedro ele é formado por 2 triângulos, 2 faces triangulares, 3 quadriláteros e 8 hexágonos. E ele pergunta, quantos vértices tem o mesmo? Evidentemente que nós não temos como imaginar como é que vai ficar essa figura. Volta aqui comigo na telinha, Júnior. Olha só, eu mostrei ainda agora para vocês, né, há pouco tempo, uma pirâmide de base pentagonal. Então, se eu chegar para vocês e falar assim, ó, um poliedro possui uma face pentagonal e 5 faces triangulares. Se você estiver estudando, se você estiver prestando bem atenção nas nossas aulas, você facilmente identifica que isso é uma pirâmide. Se ele tem uma face pentagonal e 5 faces triangulares, a gente fecha uma pirâmide de base pentagonal. Mas a partir do momento que eu coloco mais de 2 tipos de faces, né, 3 ou 4 tipos, já fica difícil você imaginar a figura. E você não pode perder tempo imaginando como será esse poliedro. Você tem que aplicar as relações que você conhece e ir direto ao que a questão está pedindo. Tá? Como ela está pedindo o número de vértices, a gente vai direto para ele. Bom, ele pediu para a gente calcular quantos vértices possui aquele poliedro. Tá? Me lembro da relação de Euler, que diz o quê? Vértice mais faces igual a arestas mais 2. Vértices é o que eu quero encontrar. Quantas faces eu tenho? Ele informou para a gente. Eu tenho 2 faces triangulares, 3 quadrangulares e 8 hexagonais. Então, o total de faces eu tenho. Eu não tenho também quantas arestas. Não tenho essa informação direta de quantas arestas tem o poliedro. Mas isso aí a gente pode calcular. Pense bem. Se o poliedro é formado por 2 faces triangulares, 2 triângulos, por 3 quadriláteros, então, ó, cada triângulo tem 3 lados. Cada quadrilátero tem 4 lados. 8 hexágonos. Cada hexágono tem 6 lados. Então, ó, os lados de cada face, de cada polígono, eles serão as arestas do poliedro. Ok? Então, olha, podemos fazer uma contabilidade e isso aí vai nos informar o total de arestas. Bota a questão na telinha aí de volta. Bom, do enunciado, nós temos que o poliedro ele possui 13 faces. E pela relação de Euler, eu tenho o quê? Ó? Vértice mais faces igual a arestas mais 2. Ou seja, 13 faces mais vértices, mais o número de vértices, é igual 2 mais o número de arestas. Isso implica dizer, né, passando o 13 para o segundo membro, né, 2 menos 13 vai ficar menos 11. Isso quer dizer que o número de vértices é igual ao número de arestas menos 11. Evidentemente, como eu falei, para a gente calcular o número de vértices, eu preciso ainda encontrar o número de arestas. E vamos agora. Olha. O número de arestas desse poliedro vai ser calculado como? Eu tenho
duas faces triangulares, ó, arestas das faces triangulares. Então, 2 vezes 3, eu tenho 6 arestas, ok? Aí eu tenho quantas arestas das faces quadrangulares? Cada face quadrangular tem 4 arestas, obviamente. Como eu tenho 3 faces quadrangulares, 3 vezes 4, 12 arestas, mais 12. 8 faces hexagonais, 8 hexágonos, 6 vezes 8, obviamente, 48. Somando 48 mais 12 mais 6, a quantidade total de arestas vai ser o quê? Né? Ronaldo, eu estou notando um negócio esquisito aí, estranho. A quantidade de arestas vai ser 6 mais 12 mais 48 dividido por 2? Por que apareceu esse sobre 2 aqui? Então, ó, vem aqui comigo na telinha para eu explicar bem direitinho aqui. Ó. Olha só. Cada triângulo possui 3 lados. Cada quadrilátero possui 4 lados. Quando eu encosto o triângulo no quadrilátero, a aresta do triângulo vai ser também a aresta do quadrilátero. Por quê? Né? Cada aresta é comum a 2 faces, como eu falei ainda há pouco. Então, ó, quando você faz essa nossa contabilidade, como nós fizemos, qual é a conclusão que a gente chega? Que eu contei cada aresta 2 vezes, ok? O pessoal lá do CEI Mirassol, segundo ano, a turma show, né? Eles sabem muito bem disso. Um dia desses nós estávamos fazendo isso em sala de aula e eles já estão craque nisso aí. Toda vez que a gente faz essa contabilidade, eu estou contabilizando o dobro do número de arestas. Queria aproveitar e mandar um abraço para o professor Jatobá, Eduardo Jatobá, um grande amigo que divide comigo lá no CEI Mirassol, tá? Um abraço também para Fábio Albert, ele vai estar aqui, né? Fábio Albert, grande professor de matemática, né? E, voltando à nossa questão, né? Portanto, eu tenho o quê? Total de arestas, 33 arestas. O que é que vai acontecer? A quantidade de vértices, obviamente, nós já temos aqui na questão, ó, a quantidade de vértices vai ser o quê? O número de arestas menos 11. Portanto, eu vou ter um total de 22 vértices. Resposta, como você está vendo aqui, letra D, 22 vértices. Ok? Comigo aqui na telinha. Bom, como eu disse, eu estou botando aqui na outra questãozinha, deixa eu pegar aqui. Nós temos o quê? Nós temos, está aqui, deixa eu pegar, achei. Bom, essa primeira questão que eu fiz foi uma questão assim, para a gente mostrar para vocês como é que a gente pode aplicar a relação de Euler, tá? Descobrir o número de vértices, arestas, faces, tá? E agora nós vamos, deixa eu ajeitar aqui, beleza? Nós vamos para uma questão contextualizada, que aborda justamente esse tema. A parte de vértices, faces, arestas, para você, porque a grande tendência, né, a UFRN já faz isso, o Enem nem se fala, né? Então esses 2 exames, eles usam muito questões contextualizadas. E você que vai fazer esses exames tem que saber o quê? Tem que saber identificar qual é a parte da questão que você vai, onde você vai colher informações. Eu aconselho sempre, quando a questão tiver um texto um pouco mais longo, você já ir grifando as informações numéricas. Por quê? São essas informações que necessariamente servirão para efetuar os cálculos. E muitas vezes, né, muitas não, né, foi exagero, algumas vezes ele coloca informações numéricas que não são relevantes também para a resolução da questão. Mas na primeira leitura é importante que você já vá grifando as informações numéricas. Questão na telinha aí. Olha só, um texto um pouquinho grande. Arquimedes descobriu um poliedro convexo formado por 12 faces pentagonais, olha, aí o aluno já vai grifando, 12 faces pentagonais e 20 faces hexagonais, e o aluno já grifou ali, ó, 12 faces pentagonais, 12 pentágonos e 20 hexágonos. Todas essas faces regulares. O que são figuras regulares? São polígonos onde os lados, né, possuem a mesma medida e seus ângulos internos também possuem a mesma medida. Por exemplo, um triângulo equilátero é um polígono regular. Bom, esse poliedro inspirou a fabricação da bola de futebol que apareceu pela primeira vez
na Copa do Mundo de 1970. Olha aí, em breve vamos ter a Copa do Mundo no Brasil aí, né? Então fica atento. Essa bola apareceu pela primeira vez na Copa do Mundo de 1970. É a primeira Copa transmitida ao vivo pela televisão para o Brasil, em preto e branco, evidentemente. A Telstar, cujo nome origina-se de estrela da televisão, né? Pois era muito mais fácil, né, de acompanhar em aparelhos preto e branco, né? Como a tecnologia naquela época, né, não é agora como na TV União, a tecnologia moderna, HD TV, né? Então, olha só, quando sua televisão, né, na década de 70, preto e branco, então ficava muito mais fácil você identificar a bola, porque ela tinha justamente os gomos brancos e pretos, como você está vendo aí na ilustração, tá? E facilitava a visualização. Bom, ela foi confeccionada totalmente em couro com seus gomos costurados à mão, tornando a bola mais redonda da sua época. Se cada costura gasta 6 centímetros de linha, quantos metros são gastos para costurar a bola? Então, olha só, comando da questão, ele pergunta o quê? Quantos metros são gastos para costurar uma bola? E ele informou o quê? Se cada costura gasta 6 centímetros de linha, cada costura, evidentemente, ó, ele informou que ó, ela foi confeccionada e os gomos costurados à mão. Quem são os gomos? São exatamente os polígonos aqui, ó, que você está vendo. Está aqui um hexágono, está aqui um pentágono preto, né, mais escuro. Então, ó, a costura entre os gomos é justamente o que do poliedro? As arestas, ok? E ele disse que cada costura gasta 6 centímetros de linha. Então, a cada costura dessa gasta 6 centímetros. Né? Quer dizer, ele perguntou quantos metros são gastos. Evidentemente, para eu descobrir quantos metros são gastos, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que calcular quantas arestas possui esse poliedro. Comigo aqui na telinha. Né? Olha só, para a gente calcular, vou botar aqui um negócio bem legal para vocês verem, para a gente calcular o número de arestas, tá certo? Você deve o quê? Evidentemente, como a gente já fez, usar a relação de Euler, ok? Antes da gente calcular nossa questão, queria que... Pode botar na telinha de novo, Júnior. Olha só, eu tenho uma animação aí, ó, bem legal, que é justamente esse poliedro. Ele é formado, ó, você está vendo aí na sua telinha, ó, ele é formado por o quê? Por pentágonos, daqui, ó, os pentágonos azuis e os hexágonos vermelhos. Então, esse poliedro, ele é formado por, como ele disse na questão, se eu não me engano, são 20 pentágonos e 32 hexágonos, estou bem lembrado, mas tá aí, ó, o poliedro formado por pentágonos e hexágono. E, ó, detalhezinho, ó, vamos abrir aqui para ficar um negócio mais, para você ter uma ideia, ó, de como é que fica esse poliedro, ele planificado. Pronto, tá aí, ó. Eu tenho 12 pentágonos, aqui de cima dá para a gente dar uma sacada, eu tenho 12 pentágonos e aqui eu tenho 32, acho que hexágonos, 32 hexágonos. Então, esse poliedro, tá? Ele origina, né, a bola de futebol da Copa de 1970, ok? Deixa eu voltar aqui para a nossa questãozinha. Né? Comigo aqui na telinha de... Pronto, tá aí, já voltou a questão, tá beleza. Pode deixar aí, Júnior, tá ótimo. Né? Então, olha só, vamos calcular o número de arestas. Então, eu tenho 12 faces pentagonais mais 20 faces hexagonais. Isso aí vai me dar o dobro de arestas, como eu já comentei hoje. 60 mais 120 sobre 2, isso me dá o total de arestas, ou seja, eu tenho 90 arestas nesse poliedro, digamos que nessa bola de futebol. Total gasto com a linha. Se eu tenho 90 arestas e cada aresta usa, né, 6 centímetros de linha, 90 vezes 6, 540 centímetros de linha. Ou seja, né, 540 centímetros de linha, vamos de volta para a questão, o que foi que ele perguntou? Quantos metros são gastos? Obviamente
540 centímetros são 5 metros e 5 metros e 40. Ok? Tudo tranquilo? Então, ó, esse poliedro, ele gasta, né, para a gente costurar essa bola, né, gasta 5 metros e 40 de linha. Nós precisamos encontrar as arestas para calcular o total de linha gasto para confeccionar, para costurar a bola da época do glorioso futebol, né, do nosso país, na época de 1970. Comigo aqui na telinha. Esse exemplo foi um exemplo assim, bem prático a respeito do quê? Poliedro, uma questão contextualizada envolvendo poliedro, utilizando especificamente a relação de Euler. E vocês perceberam que eu tinha uma informação lá no início do texto, né? Tinha uma informação lá no início do texto, vou voltar aqui, ó, né? Arquimedes descobriu um poliedro que tinha 20 faces pentagonais. Não, pode deixar aqui comigo, Juninho, beleza, não precisa botar mais não, obrigado. 20 faces pentagonais e 12 faces pentagonais e 20 hexagonais. Então, olha só, uma informação lá em cima do texto e o comando no final dele, que é justamente a pergunta que ele fazia, tá? Ele perguntava no final, né, se cada costura gasta 6 centímetros, quantos metros de linha foi gasto. Então, ó, você tem que estar atento porque nem sempre as informações necessárias estão lá no final do texto. O que normalmente o aluno pensa é isso. Ah, Jonaldo, naqueles textos grandão, eu nem leio, eu pulo logo, eu já vou logo para o final, que é onde está a pergunta mesmo. Cuidado, você pode se dar mal, porque aí você vai lá para a pergunta, depois você vai ter que procurar. O ideal é o quê? Leia a prova toda e com atenção, tá? Claro que você tem, como o Enem exige que você faça uma questão num tempo mais rápido, você tem que ler de uma maneira mais dinâmica, mas leia a questão toda, não deixe nada em branco.